Olá, graça e paz. Estamos mais uma vez com o nosso programa Conexão Feminina e com o nosso quadro Papo de Mulher. Eu sou a diaconisa Lu Clemente e já quero te agradecer por estar aqui conosco. No programa de hoje, vamos falar de um assunto que talvez as pessoas nem falem tanto, que é a descoberta do autismo na vida adulta. Sempre falamos da criança, no nosso primeiro programa falamos da mulher, né, que cuida dessa criança. Quando o diagnóstico vem na vida adulta? Como que começa a pensar o tratamento? E é sobre isso que vamos falar hoje. E esse programa, ele é feito especialmente para você, para aumentar a sua fé, para ajudá-la e ajudá-lo na caminhada cristã, porque eu sei que também tem homens que acompanham o nosso programa e que você faça parte dessa missão, compartilhando, divulgando, curtindo. Manda o link para o seu amigo, para o seu vizinho. De repente você tem um grupo lá da família, manda para eles, para que todos possam também estar engajados conosco nessa missão. E falando em missão, quero convidar você a fazer parte do Amigo da Missão, para que esse programa continue no ar, para que a nossa TV Viva a Promessa continue abençoando outras pessoas. E você que deseja e pode nos ajudar nesta missão, você pode fazer o seu Pix nessa chave que aparece aqui embaixo, mas eu também quero deixar para você. É sou@amigosdamissão.org. Fique com a nossa vinheta e daqui a pouco voltaremos. Estamos de volta com o nosso programa Conexão Feminina, com o Papo de Mulher, e hoje nós temos aqui conosco uma convidada especial. Eu sempre falo que é especial porque todas somos, né, Cá? Todas somos muito especiais. E ela já é conhecida de você aí de casa, que é a diaconisa Karina, e ela vai se apresentar novamente, porque vai que você não acompanhou lá o outro programa, e já convido você a voltar nos programas atrás e acompanhar também, onde nós falamos da vida da mulher que tem o filho autista, que cuida dele com todo amor e carinho. Cá, se apresenta novamente para os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui, né? Oi para você que está assistindo. Muito obrigada novamente pelo convite, Lu. Eu que agradeço. Eu sou a Karina, eu sou psicóloga e nós viemos aqui, batemos um papo, né, sobre o autismo, sobre os cuidadores, né, dessas crianças, dessas pessoas. E hoje com o privilégio de estar aqui novamente por conta da área de atuação mesmo, né, que é a psicologia. Eu trabalho, né, com pessoas com deficiências em uma clínica em Jundiaí, né, a Pediatéria, se alguém tiver alguma curiosidade em conhecer melhor o nosso trabalho lá, né, e estou aqui para contribuir da melhor maneira possível. Amém. Cá, eu que sou muito grata e tenho certeza que o nosso primeiro programa foi assim de uma riqueza tremenda de informações. Hoje não será diferente e você já é toda especial simplesmente porque você cuida de pessoinhas especiais. E eu acredito que tudo na nossa vida é um dom, porque muitas vezes as pessoas acham que o dom é quando eu louvo, quando eu prego, quando eu dirijo, mas tudo que fazemos com excelência é um dom. E o Senhor te capacitou com mais esse dom, que eu sei que você tem outros, né? Então hoje nós vamos falar, até cá, foi muito interessante, porque é uma amiga que trabalha comigo e ela descobriu recentemente o diagnóstico do autismo. Ela tem 24 anos e ela sugeriu, até falo para todo mundo aí de casa, né, das sugestões de temas para o nosso programa. E ela sugeriu que nós trouxéssemos esse assunto. E é bem diferente, vamos dizer assim, né? Porque assim como no primeiro, fala-se muito da criança, de tudo mais, e nós falamos dos cuidadores. E foi muito, muito tremendo mesmo. E aí eu vou começar fazendo a primeira pergunta. Cá, a importância de falarmos sobre o autismo na vida adulta, qual é essa importância? Eu acho que é importante falar do autismo na vida adulta nos dias de hoje, porque nós, né, que somos da década de 80,
70, 60, a gente tinha acesso de uma forma. Hoje é de uma forma totalmente diferente, o acesso à informação, né? Hoje a gente tem informação na palma da nossa mão, né? Então hoje a gente precisa explorar um pouco mais essas informações. Por que que é importante falar sobre isso? Por que que é importante a gente tentar descobrir as coisas sobre nós mesmos, né? Por questão de aceitação, por questão da gente ter esse esquema do autoconhecimento mesmo, e ele é extremamente importante, o autoconhecimento, né? E hoje a gente está com acesso à informação, né? Sim. Só que esse acesso à informação, ele é terrível, né? Ao mesmo tempo que ele é ótimo, que ele é maravilhoso, a gente ter acesso à informação, mas ele é terrível, porque a gente sabe de tudo e nada, né? A gente sabe de tudo um pouco, mas com profundidade em basicamente nada, né? E é bom a gente falar sobre isso para a gente conseguir entender um pouco melhor, para a gente, pela questão do autoconhecimento, pela questão da convivência com o outro, pela questão da autoaceitação e da aceitação do outro. Quando a gente fala de diagnóstico tardio hoje, quando a gente vê alguém perto da gente, né? Nossa, mas o fulano recebeu um laudo de autismo depois dos 30 anos, depois dos 40 anos, meu Deus, como nós chamávamos essas pessoas quando a gente estava na escola? E quando a gente começa a parar para pensar, eu falo, rapaz, será que o meu colega de classe, né, dava uma crise extrema de choro, que na minha opinião era por nada, né? Será que essa pessoa tinha alguma coisa? Será que essa pessoa precisava de uma ajuda totalmente diferente? Então, eu acho que é importante por isso, porque hoje a gente tem esse acesso e a gente pode falar mais dele, a gente pode conhecer mais, a gente pode explorar mais, e a gente pode não só nos ajudar, né, como ajudar o outro, ajudar outra pessoa. O conhecimento é muito importante, né? Sim. E é o que você falou. Quando eu me conheço, existe essa autoajuda, e quando eu conheço o outro, eu posso ajudá-lo. É extremamente importante. Ká, a minha amiga, ela me enviou um breve resumo do fato dela ter descoberto o autismo agora aos 24 anos, e eu vou lê-lo, porque eu acho que a gente vai poder falar em cima desse testemunho, né, desse relato. O nome da minha amiga é Isabela, eu a chamo de Isa, a família dela chama ela de Belinha. Ela é uma pessoa maravilhosa, é uma amiga que eu amo muito, e eu fico muito feliz porque eu acompanhei o antes, acompanhei quando ela descobriu e o pós. E o que ela escreveu é algo assim extraordinário e vai muito de encontro ao que você falou. E ela colocou até tema. O tema é o relato de entre aspas, nascimento tardio. Me recordo de viver com a sensação de estar vivendo uma vida que não era minha. Dia após dia, mês após mês e ano após ano, o meu maior esforço era em ser como todas as meninas da minha idade, feminina, extrovertida, amigável, fofa. Porém, na realidade, todos os meus esforços só serviram para me afastar cada vez mais desses estereótipos tão exigidos de mim. Na minha infância, fui uma criança solitária e desajeitada, com expressões frias e olheiras fundas. Nunca fui de muitos amigos e sempre preferi brincar sozinha no meu mundo imaginário. Desde muito cedo, me destaquei por ser diferente dos demais, o que gerou um certo preconceito, devido à minha personalidade curiosa e questionadora, fazendo com que eu fosse reprimida por ser teimosa demais ou por fazer perguntas muito diferentes. Na adolescência, tudo ficou ainda pior, pois foi nessa fase em que minhas diferenças foram ainda mais evidenciadas e a sensação de que eu tinha é que eu vivia em um mundo no qual eu não me encaixava e que nada fazia sentido. As relações não faziam sentido, as regras não faziam sentido, a vida não fazia sentido. A minha única saída, então, era me adaptar a adoecer, negar as minhas diferenças e passar a ser o mais normal possível.
Foi desse mesmo modo que entrei na vida adulta, doente devido aos esforços para conquistar uma imagem estereotipada que foram totalmente inúteis e totalmente perdida, vivendo dentro do corpo de uma estranha. Como adultos, vivemos em um mundo onde é requerido e até mesmo exigido que sejamos sociáveis. Porém, devido à minha imensa dificuldade de socialização, eu convivia com o rótulo de menina brava e antissocial, que afastava todos pela minha volta, sem simpatia e cordialidade. Quando finalmente fui diagnosticado com autismo nível 1 de suporte, a sensação foi de encontrar a superfície depois de muito tempo me afogando debaixo d'água. Um grande peso foi tirado dos meus ombros e eu pude finalmente respirar. O mundo passou a ser colorido e não mais preto e branco. Passei a entender melhor a minha maneira de pensar e agir, reconhecendo que minhas dificuldades não eram falhas pessoais, mas sim características de um cérebro neurodivergente. Esse entendimento trouxe tanto alívio e libertação que finalmente pude reconhecer a pele que eu habito, desconstruindo crenças internas, aprendendo a me respeitar e a encontrar formas de lidar com um mundo tão diferente de mim. Receber o diagnóstico de autismo na vida adulta é como encontrar o caminho de volta para casa. E essa casa é você. Me chamo Isabela, tenho 24 anos, nasci 5 de julho de 2000, porém foi apenas no dia 9 de novembro de 2024, após o diagnóstico, que nasci de verdade. Ai, que linda. Não é lindo? Maravilhoso. E aí, baseado nisso, em cima de tudo que ela escreveu, é isso que você encontra no dia a dia? Sim, sim. As pessoas que recebem o diagnóstico tardio, para muitas é a luz que ela estava buscando. Para algumas, não. Para algumas é algo um pouco mais difícil, né? Precisa trabalhar a questão da aceitação. Quando a gente fala vamos passar a notícia de que a criança ela é autista, por exemplo. Ainda nessa fase da infância, né? Os pais passam pelo luto, né? Porque é aquilo, né? A questão da aceitação de todo um plano que esses pais não planejaram, né? Para a criança, não. Ela vai continuar sendo criança. E muito pelo contrário, os pais vão é o que eu acredito com muita veemência, que a maioria dos pais eles vão proporcionar para essa criança uma qualidade de vida, né? E esses pais vão entrar aí num outro ritmo de um novo plano que já chegou, né? E na vida adulta, quando a pessoa já tem uma vida. Como a sua amiga, e eu tenho amigos, a gente vê também no nosso dia a dia, e as pessoas que sempre se acharam, essas pessoas, como a sua amiga disse, eu não me encaixo, eu não pertenço a isso daqui, porque nós temos essa necessidade do sentimento de pertencimento, né? Você não vai para um lugar onde você não pertence. Ou se algo mudou, você não pertence mais àquele lugar que você frequentava, você vai dar um jeito de ir tirando o pé e de alguma forma um processo vai acontecer para que você não vá mais lá. Mesmo que você manipule tudo isso. Quando eu falo de manipulação, é de uma maneira assim, boa, né? Não é algo ruim. E aí chega esse laudo, chega esse diagnóstico na vida adulta. Para muitos é a luz, para muitos é como ela falou. E é bacana saber que essas pessoas, elas encaram dessa forma, de uma forma boa. Eu tenho uma amiga que recebeu um laudo que ela é neurodivergente quando ela estava na faculdade. E, na minha opinião, profissionais altamente capacitados, que enxergaram, que viram, né? Algumas questões sobre ela, eu não vou citar nomes porque eu não pedi autorização, né? Mas para ela foi algo assim que fez total sentido. E quando a gente pensa na nossa infância, faz total sentido, porque ela sempre foi muito diferente, né?
E em termos de comportamento, a maneira de pensar, a maneira de agir, e ela se achou na área dela hoje, porque ela estava numa área totalmente diferente, nada a ver com a área que ela está hoje. E hoje ela se dá bem no trabalho, hoje ela se dá bem com as pessoas, né? E a depender da situação, ela sabe, não, eu não vou me dar bem, eu me afasto, a questão do autoconhecimento, não, eu não vou para aquilo lá. E eram situações que ela se forçava a estar, por quê? Porque todos estavam indo, porque a maioria ia, porque é o comum. Ela está vindo atrás da multidão. Atrás da multidão. E graças a Deus que hoje a gente tem essa visão. É claro que o mundo está muito louco, né? Sim. O mundo está assim, demais mesmo. Coisas terríveis estão acontecendo também. Mas é legal a gente saber que a gente pode hoje sentar e falar sobre isso. E que tá tudo bem, porque você se conhece, você se aceita, então você não se submete a determinadas situações. Eu acho que o laudo ele tem que vir para isso, entendeu? Não sei se eu me fiz entender. O laudo ele tem que vir para que a pessoa consiga se enxergar. E para ajudar mesmo ela a ser feliz, para ajudar mesmo ela a ter uma vida funcional digna, uma vida funcional na qual ela consiga fazer algo onde ela sabe dos limites dela. É interessante quando ela fala assim, eu vivia no mundo preto e branco e hoje tem cor, né? Porque é muito ruim viver no escuro, né, Ká? De você não saber. Eu até, se eu tenho uma dor lá que não passa... E alguém próximo de mim está fazendo exames, eu falo, a pessoa às vezes fala, tomara que não seja nada. Se o Senhor não curar, tomara que descubra o que é, né? Porque você só trata aquilo que vem à luz, né? Que vem à luz. E eu vejo mesmo que para ela foi libertador. E eu fiquei muito feliz quando eu falei que nós gravaríamos. E eu falei para ela, Isa, você quer contar? Ela falou, na mesma hora. Ela falou, vou sim, Lu, vou relatar. E de repente... Talvez tenha alguma amadinha lá em casa que está passando por isso. E agora vai ter a curiosidade de ir atrás, de fazer um laudo, de fazer exames e descobrir o que tem. Porque é libertador mesmo. Sim. E você vê que ela fala que ela se encontrou. Porque quando eu, né, assim, na minha ignorância, porque a profissional aqui é você. Mas eu imagino assim, que a pessoa que vê que é tudo diferente e não tem um norte... ela acaba vivendo perdida mesmo. Agora, eu tenho este diagnóstico. Se eu tiver que tomar medicamento, vou tomar. Se eu tiver que fazer terapia. E é mais fácil você lidar com o conhecido, não é? Porque o desconhecido é desconhecido. É como eu falei, você vive no escuro. Lu, a gente vive dentro dessa tua fala. Nós vivemos dentro de expectativas, né? A gente planeja e tem expectativas. E, infelizmente, a gente tem a expectativa do que nos é apresentado como bonito, como o tem que ser, não tem que ser assim, tem que ser assado. As verdades decretadas estão dentro da palavra de Deus, Sim. né? Mas em muitos momentos da nossa vida, nós não temos essas verdades decretadas, mas elas foram apresentadas pela sociedade. Sim. Elas foram apresentadas pela rede social, pelas novelas, que ainda têm um poder de influência sobre o comportamento humano. Os reality shows, né, que têm um poder de influência, de tendência de moda, de como eu vou me vestir, do que eu vou calçar, como eu vou pentear o cabelo, que acessório eu vou usar. E nós, infelizmente, isso é apresentado para nós, a gente não tem esse impacto com determinadas coisas, porque a gente fica ali vendo aquilo todos os dias, né? E para a pessoa neurodivergente, isso não é diferente, né? Ela cresceu achando que ela tinha que ser de tal jeito. Por quê? Porque a maioria das pessoas é desse jeito. Então aí vem essa expectativa, eu quero ser também. Porque se o fulano é assim, filmes americanos, meu Deus do céu, os filmes americanos têm um poder de influência ainda sobre nós terríveis, principalmente sobre adolescentes, né? E hoje jogos, os aplicativos, né? O TikTok está aí para provar para a gente que, meu Deus do céu, como é difícil mudar a opinião de quem vê aquilo
e acha aquilo normal, tudo ser rápido demais. Então, assim, a pessoa que é neurodivergente, ela também acha. E se ela não acha, tem alguém para apontar. Você tem que ser assim. Esse apontar de dedo, tanto da própria pessoa, quanto de um pai, de uma mãe, de um familiar, do cuidador, isso é algo muito pesado, né? Então, e aí quando vem algo extremamente novo, eu não achava aquilo comum, eu não queria aquilo, porque eu não suporto aquilo. Eu não suporto isso. Então, como que eu vou me submeter àquilo? A pessoa fica se submetendo, entra no esquema de alta irritabilidade, muitos perdem o emprego, porque não se permitem, eles não se proporcionam isso para si mesmos, ou acham que não devem proporcionar, ou está sempre ouvindo alguém que tem um poder de influência muito grande. A gente está aqui para dizer exatamente o contrário, né? A pessoa pode ir conversar com um profissional, Sim. A pessoa pode se submeter a avaliações para ajudá-la a entender a si mesma, né? É que, na verdade, nós vivemos, o mundo em si vive numa vertente que eu preciso me adaptar às coisas que se apresentam. Eu preciso me encaixar no mundo que existe lá fora, quando, na verdade, eu preciso me encaixar no meu mundo, né? Como eu sou diferente, então vou me encaixar na minha diferença. E aquelas pessoas que estão ao meu redor, eles vão me aceitar da forma que eu sou. Quando nós lemos a palavra do Senhor, todas as personagens são totalmente diferentes das outras. Uhum. E ali a gente vê totalmente uma diferença gigantesca. E eles não foram se encaixando? O próprio Jesus não foi pegando um tiquinho de cada tipo diferente de pessoas para caminharem ali? Os 12 eram todos diferentes uns dos outros. Então, assim, à luz do Evangelho, eu vou viver e me encaixar na minha realidade. Não é dessa forma que deve ser, Cá? Sim. Aí, para os amadinhos, as amadinhas que estão lá em casa, aí eles falam assim, mas será o que eu tenho de diferente? Que de repente eu deveria, né, investigar, procurar um profissional? Aí eu gostaria de saber, assim, mesmo de uma forma rasa, porque eu sei que deve ser muito profundo para falar tudo, mas quais são os sinais que eu possa apresentar que eu deva procurar um profissional, investigar? Hoje o que eu convivo, né, do meu convívio, do meu conhecimento, muitas pessoas procuram porque um dos filhos é laudado, né? E como já existe essa afirmativa da ciência de que é genético, sim. Então muitos pais vão à procura, porque os médicos já começam a dizer, olha, é genético, então a gente tem que ver se está no pai, se está na mãe. Por que o médico pede isso? Até por questão de tratar o próprio filho, por tratamento, né, tudo mais. Muitos sinais demonstram, no caso dela, ela tinha da sua amiga, sim, né? Ela via o mundo de uma maneira totalmente diferente. Algo apontou para ela, para que ela fosse atrás do laudo, né? O que eu vejo em muitos momentos, né, pessoas que além de ter o filho e vai investigar a si mesmo, porque, né, pode ser que seja. O que eu vejo muito principalmente questões ligadas à rigidez cognitiva, principalmente. Pessoas que, de alguma maneira, um exemplo muito raso, por favor, né? Como a Lu disse, a gente tem também um tempo determinado aqui. Pessoas que são... Ela começa a perceber que se algo estiver fora da ordem que ela colocou, ela passa mal. Não é algo que simplesmente arrumar, né, deu certo. Literalmente passa mal. Literalmente aquilo faz mal, descontrola, a gente chama de desorganização. Aquilo a desorganiza. Existem muitas pessoas, e eu acho muito bacana o caso de um homem, de um pai, né, que o filho dele foi laudado, né, com autismo, e aí ele foi atrás do laudo dele, porque ele falou assim, não, minha mulher não tem que ser eu. É eu sério? achei super legal isso que ele falou. Não, minha esposa não tem que ser eu. E aí ele foi atrás, e uma das primeiras coisas que ele falou pro médico, eu não gosto
eu não lembro o nome do tecido, de camisa desse tecido. Se eu colocar, e é a mesma coisa que eu vejo no meu filho. Determinados tipos de roupa o irritam muito. E de verdade, eu acho que é comigo. Porque eu não gosto de camisa desse tipo de tecido. Quando ele ganha e a camisa acaba rasgando, ele dá graças a Deus. Meu Deus. Graças a Deus a camisa rasgou, que eu não vou ter que usar mais. Então, olha só, ele tem uma questão sensorial séria, que ele sempre achou que era algo assim, mas irritava ele de uma maneira. E quando ele recebeu o laudo, separaram todas as camisetas e nunca mais ele comprou a camiseta daquele determinado tipo de tecido. Pelo menos essa experiência ele não tem mais de se irritar com o tecido da camisa. Não vai se irritar com aquilo. Olha só, ele recebeu o laudo, né? Por conta do filho, teve esse processo de autoconhecimento super bacana. E não, eu não vou mais comprar camisa desse tecido, porque isso me irrita de uma maneira, porque a gente tem muitos esquemas sensoriais. E a gente acha que o sensor é só o que toca, né? Mas tem também essa questão da visão do seu lugar no mundo, né? Que é essa questão proprioceptiva, né? Existem pessoas que, de verdade mesmo, a pessoa que se acha que é estabanada, que é desorganizada, ela não gosta de lugares com muitas pessoas, ela gosta de conversar sempre com as mesmas pessoas, e ela começa a observar que ela não gosta de socializar com pessoas diferentes, né? A bateria social dela é muito curtinha. A gente está vendo esse termo muito banalizado, né? Sim. Bateria social. Para mim é uma banalização do termo, né? É uma coisa muito séria para as pessoas que realmente não têm bateria social. Ela se submete àquilo porque ela já é adulta, é um comportamento aprendido, ela foi lá, ela sabe que ela tem que ficar ali um pouquinho, né? Mas chega um determinado momento que aquilo a irrita. A irrita de uma maneira dela se desorganizar, né? São várias questões que a gente pode observar. Tem pessoas que são sempre demitidas e acham que o problema é ela mesma. E o que foi o caso da minha amiga, ela foi demitida de vários lugares, né? E quem observou que ela tinha uma neurodivergência foram os professores. Olha que interessante. E coisa que na infância dela ninguém nunca falou para ela. Sempre a chamaram de lerda, de desatenta, olha, você é isso, você é aquilo, e não é nada disso. Simplesmente ela estava na área errada, profissional, e hoje na área profissional dela ela tem muito sucesso, né? Não só isso, entre os amigos mesmo, nós crescemos juntas, e eu lembro de muitas cenas de sofrimento dela, que muitas pessoas não levavam a sério. Até um dia eu falei, nossa, eu tenho até que te pedir perdão se algum dia eu te ofendi, se eu fiz uma brincadeira que você não gostou. E ela falou, e tá tudo bem, porque hoje eu me conheço. Hoje eu sei que eu não vou me submeter a determinadas coisas. As pessoas que são adultas, que suspeitam de si mesmas, delas serem neurodivergentes, a gente está falando muito do autismo, mas tem pessoas que têm o TDAH, né? E recebem um laudo na vida adulta. E o TDAH, a gente vê ele como comorbidade do autismo, mas a gente também vê pessoas só com TDAH, e a gente também vê pessoas só com o TDA, que elas têm o déficit de atenção, sim, mas não têm o da hiperatividade. Essas pessoas, eu ouso dizer, ouso mesmo, de verdade, que elas se questionam. Elas se questionam. Muitas pessoas se questionam se elas têm, né, alguma coisa. Eu tenho uma questão muito séria de déficit de atenção. Eu sei que eu tenho. E por conta da minha surdez, sim, né? Então, eu sei, nesse processo da aceitação da surdez, que eu tenho, né, de um lado, né, moderado a severo, sim, do outro lado moderado, eu sei, eu me conheço, eu sei quando eu não vou prestar atenção. Eu sei. Eu sei quando eu vou prestar atenção. Porque eu me conheço. Sim. As pessoas que suspeitam de si mesmas que são neurodivergentes, elas precisam se questionar. Eu fico tão irritada com determinada coisa. Será que eu tenho algo? Sim. Ou é algo a se trabalhar? Mas, né, a gente vê no seu caso, Kai, se você não tivesse buscado ajuda médica para descobrir a sua surdez, você viveria rotulada a vida toda como uma pessoa que não dá atenção, com uma pessoa que se distrai? É como nós falamos, o conhecimento é tudo. Sim. E também, você relatou no começo, nós temos o conhecimento, as informações na palma da mão.
Só que mais importante do que ter a informação é o que eu vou fazer com essa informação. Sim. Porque a gente viu, hoje nós falamos muito sobre autismo, não é algo novo, mas na sociedade é algo que tem se estudado, tem se buscado mais conhecimento. E eu me recordava quando se começou a falar de depressão. E muitas pessoas falavam assim, a pessoa chora, é frescura, a pessoa não quer levantar, não quer ir trabalhar. Hoje, graças a Deus, a maioria das pessoas, a maior parte da população entende que realmente é algo a ser tratado, que é algo que se não for tratado, principalmente com medicamento, pode levar a pessoa a ter o desejo de tirar até a própria vida. E também que possamos fazer isso em relação ao autismo. Tá bom, eu estou lendo, eu estou assistindo, igual as pessoas que estão assistindo esse programa hoje, mas o que eu vou fazer com essa informação? Porque também não basta eu ouvir, eu ler, eu assistir, eu procurar e viver da mesma forma, né? Se as pessoas estão procurando se cuidar, se conhecer e buscar esse conhecimento para si mesma, para que possa viver melhor dentro do seu eu, que eu também busque para que eu possa fazer a diferença na sociedade. Graças a Deus nós temos profissionais maravilhosos como você, que trabalham nessa área, que cuidam, que tratam, mas mesmo que eu não seja dessa área, eu preciso ajudar de alguma forma. Não posso só ouvir, pronto, ouvi, li e acabou, não é? Que a gente faça a diferença de todas as formas. Sim. Cá, aí, qual o caminho que o adulto descobriu lá o diagnóstico do autismo? E aí, qual o próximo passo? O que ele tem que fazer a partir de agora? Na minha opinião, procurar o tratamento correto, né? A gente vê muitas pessoas adultas que não recebem que recebem um laudo e que recebem um indicativo para quais terapias elas têm que fazer, né? E eu não sei se a gente falou isso, a pessoa que tem a suspeita, né, só para a gente voltar só um pouquinho, a pessoa que tem a suspeita de autismo, primeiro passo é ela procurar um neurologista, né, um psiquiatra, e provavelmente eles vão cercar essa pessoa de perguntas, alguns psiquiatras fazem algumas avaliações, mas vai encaminhar para o neuropsicólogo, né? Sim. O neuropsicólogo, quem vai receber o indicativo já do médico da avaliação com o objetivo de investigar o autismo. O neuropsicólogo vai entrar com uma bateria de testes, vai avaliar sempre com a ciência da pessoa, né? E aí essa pessoa, digamos que ela recebeu o laudo. Não, recebeu o laudo, e o que essa pessoa tem que fazer? Ver quais as terapias foram indicadas para ela, né? Eu ouso dizer que a maioria, aí, mais de 90%, precisam de um acompanhamento terapêutico com a psicoterapia mesmo, né? Para trabalhar a autoaceitação, para trabalhar todo um peso que muitas pessoas carregam, né? Por conta do sofrimento pelo qual elas passaram, né, antes de tudo isso. E prospectar quais caminhos ela pode seguir, quais caminhos ela tem aí para trilhar, né? Eu vejo, né, tenho visto muitos casos de laudos tardios que precisam de terapia ocupacional. Olha, eu acho fantástico. Eu ouso dizer também que terapia ocupacional é quase tudo na vida, ou tudo, porque trabalha as nossas ocupações, né? E muitas pessoas por precisarem se achar no mundo mesmo, por questão de organização, vida prática mesmo, sabe? Eu não sou boa nisso, não, às vezes é porque você não recebeu o estímulo. Vamos fazer isso da maneira correta. Existem poucos terapeutas ocupacionais dedicados a adultos, né? Precisa ter mais terapeutas ocupacionais, mas a pessoa pode procurar saber sobre isso. Dentro da terapia ocupacional, essa pessoa precisa de uma integração sensorial, porque existem adultos que precisam receber esse tipo de estímulo, né? Que precisam trilhar esse caminho do que a incomoda e do que ela precisa para se acomodar sensorialmente. Existem pessoas autistas, adultas, que não suportam luz, né? Ou que gostam muito da luz, que não suportam determinadas cores, mas ou que não suportam, entende? Então, o caminho que essa pessoa tem que trilhar, de verdade, é um caminho vasto, é um caminho assim rico, com muitas possibilidades,
Na clínica se usa uma frase super bacana, eles podem tudo, né? Que são as pessoas com deficiência, mas os autistas também. Eles podem tudo, eles podem. Existe um caminho para essas pessoas, né? E se for porque a sua amiga, por exemplo, ela não mudou de emprego, né? Não. Mas se é o caso de mudar de emprego, se é o caso de mudar essa rota, com o autoconhecimento e sendo direcionado às terapias corretas, ela pode trilhar novos caminhos e tá tudo bem. Tá tudo certo. E tá tudo certo. Sim. E até é mais delicado mesmo, né, Cá? Porque se a criança é diagnosticada, a criança tem os pais que vão cuidar, tem os pais que vão dar suporte. A gente assim, vai ser mais fácil? Não, vai ser difícil também, vai ser um mundo diferente, mas ela é criança, ela já vai crescer sabendo da realidade, né? A família em torno já vai saber do que ela gosta, do que ela não gosta, do que a irrita, do que não a irrita. E algo que você falou que eu achei, assim, tremendo, foi que e o sofrimento que o adulto teve até chegar ao diagnóstico. Então, penso eu, ele recebeu o diagnóstico, mas ainda tem esse passado que ele vai precisar cuidar. Ele vai precisar que tratar. Estão em depressão, não e acham que estão em depressão e a culpa é de quem dessa depressão, e fica nesse caminho terrível, procurando culpados, complicado. Se culpando, carregando uma culpa, carregando um peso, né? Muitas pessoas, muitos adultos estão em depressão e, na verdade, tem uma neurodivergência que pode estar explicando algo aí que a gente precisa abrir os olhos para isso. Sim, é aquilo que nós falamos. É muito difícil você lidar com um desconhecido. Sim. A partir do momento que você sabe o que realmente está acontecendo, fica fácil, fica leve? Não fica. Só que você está informado, você já vai ter um norte e um caminho a ser trilhado para que tudo melhore e se adeque de acordo com a nossa realidade. Tá, algo que eu achei, você falou 2 vezes. Então, um pai, um adulto que é autista, ele pode ter um filho autista. E um filho, então, é genético. E é muito interessante, porque muitas pessoas não sabem. A ciência já tem, né? É muito interessante. Cá, estamos chegando ao final do nosso programa. Passou rápido, não é? Passou. Aí, agora vamos falar à luz do Evangelho. Você acredita que, independente de qual, né, seja o laudo, seja o resultado, é mais fácil e fica mais leve se nós estivermos congregando, participando de cultos, caminhando numa vida cristã, numa vida pautada no Evangelho? Sim, sim. Nós somos cristãos. Eu sou uma pessoa cristã antes de qualquer coisa que eu faça na minha vida profissional, né? A gente tem a Secretaria de Inclusão Geral que tem mostrado isso, né? De uma forma gigantesca, com muitos programas, entrevistando muitas pessoas também, né? Hoje, graças a Deus, a igreja possui um esclarecimento. Eu acho que a gente tem bastante coisa para caminhar, eu acho que a gente ainda está engatinhando, né, em alguns aspectos. A igreja tem muito para caminhar, para explorar mesmo tudo isso, né? Estar com Jesus, Jesus veio para todos, né? Eu quero ler. Glória a Deus. Êxodo 4:11 diz assim: porém o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo, mudo? Quem dá vista? Quem faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Deus fez todas as pessoas. Todas as pessoas. Deus fez. Do jeitinho que são. Do jeito que elas são, né? Independente do que essa pessoa seja, do que ela tenha, Deus fez. Deus proporcionou isso ao ser humano. E a gente confunde muito o autismo, né? Existem pessoas que pedem cura para o autismo, existem pessoas que, se Deus silenciar os sintomas, amém.
E se ele não silenciar, amém também. Ele continua sendo Ele dá Deus. sabedoria para a gente lidar com tudo isso, né? Sim. O autismo, né? O próprio nome fala, o transtorno do espectro autista. Por que diz que é um espectro? Porque ele é muito amplo e porque nenhuma pessoa autista é igual a outra. Todas são diferentes. Todas são diferentes. Eu sei tanto pela clínica, por experiência própria, quanto o que a gente vê na igreja, quanto o que a gente vê no supermercado, na escola, na faculdade, em todos os lugares, com as pessoas que a gente se relaciona, né, que a gente tem amizade. Todas as pessoas são diferentes. Mas Jesus é um só. Né? Amém, E o glória a poder Deus. dele é um só. Amém. E a soberania dele também é uma só. E ele está sobre todos. Não existe algo que vem caminhando ao encontro do poder de Deus. Não existe. Então, se Jesus morreu por mim e morreu por todos, né? Ele morreu por todas as pessoas. Então, é muito melhor estar com ele, estar no caminho que ele está. Ele não prometeu, Lu, aliviar o fardo. Ele prometeu ajudar a carregar. Amém. Né? Glória a Deus. Então, independente de qual seja esse fardo, eu não quis dizer em nenhum momento que o autismo é um fardo, muito pelo contrário. Eu acho que faz parte dessa questão do autoconhecimento mesmo. Faz parte de a gente saber quem nós somos, por que determinadas coisas acontecem e por que eu tenho que aprender a lidar com tudo isso. Eu tenho que fazer determinado tipo de tratamento, eu tenho que tomar uma medicação, não é porque é autista que tem que tomar medicação, é porque às vezes, pelo fato da pessoa ser autista, ela pode ter alguma condição médica que ela necessite de alguma medicação. A gente vê pessoas que tomam aí alguns fitoterápicos ou a medicação mesmo para dormir. Não é porque ela é autista, né? É porque por conta ali de como essa cabeça funciona, ela não consegue dormir e aí a gente vai dar essa medicação. Todo mundo toma essa medicação? Então, justamente por isso, porque cada um é cada um. Deus fez todas as pessoas como elas são. Né? E o que a gente faz? À luz do Evangelho, à luz da Palavra de Deus, a gente pede sabedoria do alto para a gente lidar com essas situações, né? Eu gosto muito de dizer uma coisa, porque eu vejo, e o evangelismo, né? Onde que fica? E a missão onde fica? A missão inclui todos. Todos têm o direito de saber quem é Jesus. Todos têm o direito de saber que Jesus morreu por elas. Amém. Independente da sua condição, neurodivergente ou divergente. Você consegue entender? Sim. Então eu penso que sim, é muito mais fácil uma pessoa, porque eu sou cristã desde quando eu nasci, é muito mais fácil nós estarmos juntos no mesmo caminho que ele proporcionou para nós, no caminho que ele está ali. Que ele está ali, que ele nos ajuda, que ele faz essas promessas maravilhosas para a humanidade, para quem abre mão de uma vida escrava e quer viver na liberdade com ele. Muito obrigada, Ká. Palavras lindas. E eu quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Por você ter estado conosco. Tomara que você volte de novo. Deus vai preparar um novo tema, não é? E que o Senhor continue te usando, te dando graça. No seu trabalho, na igreja, no seu ministério, dentro e fora da igreja, porque para a honra e glória do Senhor Jesus, eu sei que você cumpre o seu ministério dentro e fora da igreja. Que o Senhor derrame bênção sem medida sobre a sua vida, minha amiga. Deus te abençoe muito. E como eu falei, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, do nosso quadro Papo de Mulher, e eu gostaria de deixar uma palavra para a nossa meditação, que se encontra em Romanos 8, 28, que diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, de acordo com a sua vida, de acordo com a sua realidade. E às vezes nós recebemos algum diagnóstico, alguma palavra que desestabiliza a nossa vida, que muda o nosso norte. Mas eu quero que você creia, que você continue crendo, que o Senhor continua no controle de tudo. E que você se sinta especial do jeitinho que você é. Que você se sinta
mais forte ainda, porque agora você sabe da sua realidade e que isso não traga desânimo para a sua vida, porque o Senhor continua cuidando, contando com você no reino do jeitinho que você é, assim como a Cá leu. Todos nós fomos feitos pelo Senhor e somos únicos, mas todos nós temos um plano de Deus para a nossa vida. E eu te agradeço muito por você que continuou conosco, que esteve conosco até agora. Na próxima terça, não perca a Conexão Feminina. Continue aí juntinho conosco, compartilhando, curtindo. E eu quero mandar um beijinho especial hoje para minha amiga Laine. Eu sou muito grata a Deus, Laine, pela força que você teve e por você continuar dizendo sim à vida que o Senhor tem para a sua vida, para os planos que o Senhor tem para a sua vida. E vocês que estão aí do outro lado, continuem firmes, continuem constantes, porque nós somos únicas e Deus nos ama do jeitinho que nós somos. Um beijinho e até o próximo programa.